Oi, tudo bom? Então, vamos resolver essa questão aqui que foi tua dúvida. Vamos começar a ler. Uma loja de informática fez a publicação da seguinte promoção: compre um computador por R$ 1.050 para pagamento em 30 dias, ou à vista com 30% de promoção, certo? Se o cliente optar por comprar o computador para pagar 30 dias depois, a taxa de juros a ser paga ao mês será de aproximadamente. Vamos lá. Ele está falando que a pessoa tem duas opções para comprar o computador. Ou ele paga um mês depois que ele comprou por R$ 1.050, ou ele paga à vista com 30% de promoção. Então, ou ele vai pagar 1.050, 30 dias depois, ou ele vai pagar 1.050 menos 30%, né? Que ele tá falando que é 30% de promoção à vista. Ou seja, no ato da compra. Quando ele for, na mesma hora que ele for comprar, ele vai pagar. Certo? Esses R$ 1.050. E aí ele fala que se o cliente optar por pagar o computador 30 dias depois, a taxa de juros a ser paga ao mês será de aproximadamente. O que é que ele quer saber? Eu vou pagar um certo valor à vista, que é 1.050 menos 30%. Mas se eu pagar 30 dias depois, eu vou pagar 1.050. Então ele quer saber de quanto desse valor à vista para 1.050, quanto desse valor vai ser de juros, certo? Então, primeiro, vamos começar a calcular o valor à vista, certo? 1.050 menos 30% é a mesma coisa que eu multiplicar 1.050 vezes 0,7, que isso aqui vai representar 70%, certo? Porque menos 30% significa multiplicar por 70%, certo? Se eu fizer essa continha aqui, vai dar 735, certo? Então, esse aqui é o valor à vista. Esse aqui é o valor à vista do computador, certo? Aí ele quer saber qual é a taxa de juros que eu vou pagar, que eu vou ter, né? Se eu escolher pagar 30 dias depois, ou seja, pagar um mês depois. Que ele pergunta qual é a taxa de juros ao mês. Sendo que se é 30 dias depois, eu vou ter o quê? Um mês depois, certo? A gente tem duas opções quando tem uma questão de juros. Por quê? Porque a gente tem dois tipos de juros. A gente tem os juros simples, e a gente tem os juros compostos. Juros composto, Juro composto. Vamos lá. A questão sempre vai dizer qual é o tipo de juros, certo? O que é que acontece? Se tivesse aqui na questão, se a questão quisesse juros simples, ela ia falar a taxa de juros simples, que a pessoa vai pagar juros simples. Quando é juros simples, ela sempre tem que falar juros simples na questão. Quando ela não especifica o tipo de juros, os juros é sempre composto. Então aqui, ó, ele fala que vai pagar a taxa de juros. Ele não fala se é simples ou composto. Então é sempre composto. Beleza? Mas aqui, para a gente explicar, vamos mostrar qual é a diferença. A fórmula de juros simples é o seguinte: o montante é igual ao capital mais o capital vezes o I vezes o T. Aí, o que seria cada coisa dessa fórmula? O montante é o valor que vai ser pago no final,
Nesse caso, seria o valor que eu vou pagar 30 dias depois, certo? Que no caso é o valor do capital inicial, que é quanto, que no caso aqui seria o valor à vista, certo? Que é quanto eu iria pagar o valor, é o valor normal do produto, certo? Que no caso aqui é 735. Mais o capital inicial de novo, né? O valor à vista, vezes a taxa de juros, esse I. O I é a taxa de juros, certo? Esse I é a taxa de juros. E o T é o tempo de pagamento, certo? Que nesse caso é um mês, beleza? Certo? E aqui, aí essa aqui é a fórmula de juros simples. Juros compostos é o seguinte, é montante é igual a capital mais capital vezes o I elevado a T. Então é a mesma coisa, o montante é o valor final que eu vou ter, capital inicial é normalmente o valor à vista do produto, aqui de novo capital, certo? Vezes a taxa de juros elevada ao tempo. Perceba que aqui a diferença está no tempo. Enquanto um ele multiplica normalmente, o outro ele está como potência, certo? Como eu falei, né, quando ele não especifica o tipo de juros, é sempre juros compostos, certo? Então, para resolver essa questão, eu vou utilizar essa fórmula aqui, beleza? Aí vamos escrever de novo essa fórmula aqui. Montante é igual a capital mais capital vezes a taxa de juros elevado ao tempo, certo? Ele fala aqui, ó, que ele quer a taxa de juros a ser paga ao mês. Então, ele quer a taxa de juros ao mês. Se eu tenho 30 dias, que equivale a um mês, 30 dias, né, é igual a um mês. E como ele quer a taxa de juros ao mês, o tempo, eu posso dizer que é 1. Porque se ele está pedindo ao mês e o tempo, né, que eu vou estar para pagar, que é 30 dias depois, é um mês, o tempo é igual a 1, certo? Que é um mês. Qual seria o montante, que é o valor que eu vou pagar, né, depois? É 1.050, certo? Que é o valor que eu vou pagar 30 dias depois. Então, o montante é 1.050. Qual é o capital? O capital que eu falei, né, que é o valor à vista, é o valor normal do produto, é 735. E agora só vai faltar o I, que é a taxa de juros, que é o que a gente quer descobrir, certo? Aí agora é só jogar aqui na fórmula. O montante é 1.050, aí é igual a 735, mais, abre parênteses, 735 novamente, vezes o I, que é o que eu quero descobrir, elevado a 1, que é o tempo de um mês, certo? Aí aqui, eu vou passar o 735 subtraindo para cá, vai ficar 1.050 menos 735 é igual a... Quando está elevado a 1, a potência é 1, vai ficar a mesma coisa. Então, vai ficar igual a 735i. Certo? Agora eu vou fazer essa subtração aqui. 1.050 menos 735. Aqui vai dar 315. 315 é igual a 735i. Beleza? Eu vou passar esse 375 dividindo. Vai ficar I é igual a 315 dividido por 735. Como eu já tinha feito essa conta antes, eu sei que isso aqui vai dar 0,42. 0,42 é a mesma coisa que 42%. E aí a gente chega no gabarito letra B. Beleza? Aqui, essa questão é realmente entender bastante de juros mesmo, praticar muitas questões de juros, porque tem essa questão, né? Do juro sim, da diferença do juro simples para o juro composto.
tem que saber isso, que se a questão não especifica o tipo de juros, é porque ele quer juros compostos, certo? Senão ele falaria aqui na questão juros simples. E é isso, sabe? Saber que quando eu falo que ele quer pagar 1.050, 30 dias depois, eu sei que 1.050 não é o valor à vista, é o valor já acrescido de juros, certo? Que é o valor do 1.050, que é o montante, né? Significa que ele é o valor à vista mais o valor, os juros, né? No caso, é o montante, significa o valor à vista, que é o capital, mais os juros. Os juros representam exatamente isso aqui. Beleza? E aí, se ligar também na questão de que aqui ele fala que ele quer a taxa de juros a ser paga ao mês. Então, como eu tenho 30 dias, o tempo é de um mês. Então, o tempo é igual a 1, certo? Porque às vezes ele pode pedir a taxa de juros ao dia, sabe? Aí já seria outra conta diferente. No caso, seria elevado a 30, né? Às vezes ele pede a taxa semestral, certo? Então é isso. Espero que tenha entendido. Qualquer dúvida que restar, pode mandar para a gente novamente. Continua firme e bons estudos.